5 dicas para perder barriga rápido. Eu vou te entregar 2 dicas para sua dieta, 2 dicas para o seu treino e um suplemento que vai melhorar essa combinação dieta e treino. Lembrando que a percepção do tempo é muito importante aqui. O que pode ser rápido para você é devagar para mim e vice-versa. Eu vou te entregar o que pode acelerar esse processo de diminuição da barriga, levando em consideração critérios que preservem a sua saúde. Ou seja, você não vai precisar ficar fazendo loucuras, correr riscos desnecessários ou gastar rios de dinheiro. Vamos pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Henrique de Mauro e a minha missão aqui é te fazer desenvolver o seu corpo e a sua mente. Eu dividi esse vídeo em alguns tópicos, a gente vai começar a falar sobre dieta. Só que a gente só pode falar de diminuição de barriga através de um fenômeno chamado déficit calórico. Eu acho que muita gente já falou para você, só que eu faço questão de explicar isso da melhor forma possível para você entender. Déficit calórico é um fenômeno onde você oferece menos calorias que o seu corpo precisa. Ou seja, é comer menos do que você gasta. Por que só existe a diminuição da barriga e da gordura corporal através desse fenômeno? Bom, a gordura ela é acumulada como uma energia armazenada. Então tudo que você come além do necessário em calorias é armazenado no tecido adiposo. Isso acontece porque a nossa evolução biológica nos levou a desenvolver esse mecanismo de armazenamento, que é muito eficiente e é muito denso energeticamente falando. Então todas as vezes que você come excede mais do que você realmente necessita durante um longo período de tempo, ou seja, isso não vai acontecer do dia para a noite, não é um exagero, ou não é um final de semana que vai fazer você ganhar gordura, é um longo período, o corpo ele pega essa energia excedente e armazena no tecido adiposo, na gordura, pode ser na barriga, em outros locais, mas a gente vai se concentrar em falar da barriga aqui nesse vídeo. Então, se a gente para fazer uma análise reversa, uma engenharia reversa, basta a gente comer menos calorias para eliminar esse excesso de gordura. E é exatamente isso que começa a fazer sentido quando a gente fala de diminuição de gordura. É comer menos calorias do que o seu corpo precisa. Sabendo disso, eu tenho 2 dicas muito importantes para te dar. A primeira é o método, melhor dizendo, não linear. O que geralmente acontece quando você vai em uma nutricionista ou quando você resolve fazer uma dieta? É você comer a mesma quantidade de calorias todos os dias. Então vamos colocar um exemplo prático aqui. De repente você tem um planejamento alimentar, uma dieta que você tem que consumir 1.200, 1.400 calorias. Vamos fixar em 1.400 calorias. E aí você fica fixado nessas 1.400 calorias todos os dias. Eu não posso ultrapassar 1.400 calorias, eu não posso ultrapassar 1.400 calorias. Acontece que esse modelo, que é o modelo linear, ele vai fazer com que o seu corpo reduza a quantidade de energia que ele gasta através de todas as reações que acontecem no próprio corpo, principalmente no seu metabolismo basal, que é a quantidade de energia que o seu corpo gasta apenas para sobreviver, para cumprir com as funções básicas, como fazer o seu coração bater, os seus pulmões inflarem e se esvaziarem de ar, o sangue correr na corrente sanguínea, o seu intestino funcionar. Basicamente essas são as funções basais. Conforme você come menos caloria, o corpo começa a deixar essas funções basais mais lentas ou mais econômicas. A gente chama isso, cientificamente, de termogênese adaptativa. É um fenômeno que causa uma redução do seu metabolismo. Ou seja, diminuir a quantidade de calorias que você ingere no seu dia a dia também diminui o seu metabolismo. Isso é um fato, não tem como a gente mudar, porque é biológico. Agora, no modelo não linear, que é você ter dias onde você consome uma quantidade diferente de calorias, a mais do que você está acostumado a consumir a priori, você vai enganar essa adaptação precoce e vai manter o seu metabolismo aceso enquanto você reduz a quantidade de gordura, especificamente a quantidade de gordura da barriga e também dos outros locais do seu corpo. E por que a gordura da barriga muitas vezes é uma gordura mais difícil de se perder? Porque a gordura da barriga, em alguns casos, porque isso também pode ter diferença entre indivíduos, tem uma quantidade menor de receptores para a queima de gordura. Existem locais no nosso corpo que tem mais receptores para queimar gordura e outros locais que tem menos receptores. Quando a gente iguala as calorias, esses receptores eles ficam ainda menos sensíveis para queimar gordura. Quando a gente alterna as calorias entre os dias,
esses receptores eles não modificam a sua sensibilidade. Eles não ficam mais sensíveis, mas também eles não ficam mais resistentes. Ou seja, a probabilidade de perder gordura dos locais difíceis, como a barriga, por exemplo, aumenta. Eu vou dar um exemplo básico e ao mesmo tempo um desafio para o editor. Do meu lado esquerdo, a gente tem aqui uma dieta linear, segunda a domingo, e todos os dias, como você pode ver, existe o consumo de 1.400 calorias. Agora do meu lado direito, eu tenho uma dieta não linear, um método não linear. Veja como eu tenho dias que eu consumo 1.400, dias que eu consumo 1.600, dias que eu consumo 1.400 e isso pode se alternar. Geralmente, numa dieta não linear, a gente tem de 2 a 3 dias onde existe um aumento do consumo de calorias. O interessante é que, mesmo que durante a semana a gente termine o consumo de calorias maior, numa dieta não linear em relação a uma dieta linear, pelo nosso metabolismo não ficar mais lento, a gente continua gastando muitas calorias. Ou seja, o nosso metabolismo ele fica muito mais ativo numa dieta não linear. E isso faz com que essas quantidades de calorias diferentes entre uma dieta linear e uma não linear não se reflitam numa dificuldade aumentada na redução de gordura. E o mais importante é que você não faz com que esses receptores, que são voltados para a queima de gordura, não fiquem mais resistentes. Numa dieta linear, a gente tem os receptores ficando mais resistentes. Numa dieta não linear, a gente tem os receptores agindo normalmente. Não está sendo potencializado, mas também a gente não prejudica a função desses receptores. E isso vai de encontro com a nossa rotina. Por quê? Aos finais de semana, muitas vezes a gente acaba comendo mais calorias do que de fato a gente come durante a semana. Então isso está dentro. Só que, lembrando, a gente tem que ter bom senso. Eu não tô falando aqui pra você sair comendo igual uma capivara maluca quando chegar o final de semana. Então aguenta o coração, é só realmente uma estratégia que, se você racionalizar ela no seu dia a dia, cabe todas as comidas que você curte e você tem uma dieta muito mais sustentável. A segunda dica vem do consumo de proteínas. E vários estudos têm mostrado que o consumo de proteínas está intimamente ligado à saciedade e também à preservação da massa muscular. No processo de diminuição de gordura, principalmente quando a gente está falando de gorduras que são mais teimosas para sair, como a da barriga, o aumento do consumo de proteínas é importante porque você vai preservar a massa muscular. Um dos primeiros princípios do emagrecimento, quando a gente quer que esse emagrecimento seja de longo prazo, é a preservação do tecido muscular, preservação dos próprios músculos. Por quê? O músculo, ele demanda uma quantidade de calorias para ficar no corpo maior do que a gordura. Ou seja, quanto mais músculos a gente perde no processo de emagrecimento, mais difícil fica sustentar este emagrecimento. Portanto, o aumento do consumo de proteínas é indispensável para a diminuição de gordura, principalmente dessas gorduras que são mais resistentes, porque elas começam a ser utilizadas depois de um certo tempo que você está de dieta, não imediatamente. A proteína tem um outro fator importante, que é a saciedade. Ela vai fazer com que aquele alimento que está no seu sistema digestivo demore mais para ser absorvido por completo, fazendo com que você sinta a fome com menos frequência. As recomendações de proteína, segundo os estudos, elas variam entre 2 até 3,4 gramas por quilo de peso. E quando a gente fala de gramas por quilo de peso corporal, a gente tem que lembrar que nós estamos falando do alimento pronto e não do alimento cru. E outra coisa, 100 gramas de frango não são 100 gramas de proteína. 100 gramas de frango tem, em média, de 35 até 37 gramas de proteína, depende do preparo. Então, além de você ter que considerar o alimento pronto, você vai ter que também considerar quantas gramas de proteína tem naquele alimento. Para isso, você pode utilizar aplicativos ou mesmo, o mais viável, é a consulta nutricional. Na prática, se eu peso 80 quilos, por exemplo, e vou partir por um processo de diminuição de gordura e quero que a minha gordura mais teimosa, a gordura da barriga, seja eliminada, eu tenho que me concentrar em ter pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal distribuídas no meu dia. Isso significa que eu tenho que consumir 160 gramas de proteína distribuídas no meu dia. E o mais interessante é que os estudos demonstram que 4 a 6 refeições parecem ser mais eficientes para o controle da fome, da saciedade, assim como também para a manutenção da massa muscular em um processo de emagrecimento. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Se você pesa 70 quilos e quer emagrecer, você já vai fazer uma conta simples. Eu preciso consumir no mínimo 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, então é 140 gramas. Se você tem 4 refeições, você divide esses 140 em 4 refeições e você tem o resultado da média de gramas de proteína que você precisa consumir
por refeição. E lembrando que 4 a 6 refeições por dia parece, o que tudo indica, que é mais eficiente do que 2 a 3 refeições. Até agora você curtiu esse vídeo? Não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e também nos comentários a sua eventual dúvida em relação ao que eu estou passando aqui. Uma outra coisa que eu quero te entregar gratuitamente é uma calculadora de calorias. Eu comecei antes de falar de proteína sobre calorias e eu já quero deixar uma recomendação científica para você. Se você gasta, em média, 2.000 calorias por dia, você precisa de um déficit calórico de 300 a 500 calorias para poder entrar no processo de emagrecimento sustentável. Caso você não saiba quantas calorias você gasta, é muito simples. Aqui embaixo tem a calculadora de calorias, é só você realizar o seu cadastro para utilizar ela gratuitamente. E usando essa calculadora que está aqui na descrição, você descobre quantas calorias você precisa consumir para entrar no processo de emagrecimento sustentável e perder gordura da barriga. Agora vamos falar de treino. A primeira coisa que você precisa fazer é musculação. Eu sei que você já deve ter escutado isso em vários locais, mas eu quero fazer um reforço aqui. A musculação, ela preserva o tecido muscular. Lembra que eu falei para você que o tecido muscular é importante para que você continue gastando calorias, para que o seu corpo não fique econômico e o seu metabolismo não vá embora pelo ralo? Então, a musculação é a maneira mais eficiente de preservar a massa muscular enquanto você vai perdendo gordura da barriga ou do corpo todo. Feito isso, lá na musculação existem estratégias onde você pode modificar a musculatura dessa região e, ao passo que você vai reduzindo a gordura, você vai ficando com uma estética melhor nessa região. Eu quero passar para você uma manobra chamada manobra de bracing. E a manobra de bracing, ela é bem fácil de se fazer. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado para você ver como que se faz a manobra de bracing. Se você não executa a manobra de bracing, você pode começar a executar ela antes do seu treino. Dá uma olhadinha nesse vídeo que vai aparecer aí para você. Você conhece a manobra de bracing? Ela é uma técnica utilizada no tratamento da diástase e também muito utilizada no fisiculturismo de alta performance. O que é manobra de bracing? É essa técnica aqui. Gabi, realiza uma inspiração profunda pelo tórax. A manobra de bracing consiste em realizar uma inspiração, em seguida uma expiração, expira com a máxima força que você tem, para que as costelas da região inferior se fechem e a respiração aconteça somente no diafragma. Percebe que a Gabi está respirando aqui na minha mão e não respirando no meu tórax? Essa respiração, ela deve ser utilizada na musculação nos exercícios. Ela ajuda a fechar uma diástase, como também causar um acinturamento mais interessante para quem, por exemplo, quer estética, busca estética e harmonia física. Se você está começando agora, eu recomendo que você faça a manobra de bracing durante 5 minutos antes do treino. Se você já começou e se você já consegue utilizar a manobra de bracing nos diversos exercícios da musculação, você pode fazer uma pré-ativação dessa manobra de bracing rapidinho, 3 minutinhos ali antes do treino, e depois já executar ela nos exercícios. Essa é a forma correta de você respirar, aliás, nos exercícios. O que acontece? O fortalecimento das musculaturas que existem ali naquela região vão fazer com que você crie uma cinta natural, aliás, vão fazer com que você fortaleça a sua cinta natural, que é o transverso do abdômen, deixando o seu abdômen mais fino, a cintura mais acinturada e fazendo também com que você tenha uma estabilidade melhor para executar os outros exercícios. Além do potencial estético, a gente também tem um potencial funcional e preventivo utilizando a manobra de bracing. Caso você tenha dúvidas se você pode fazer tendo uma diástase, sim, inclusive na fisioterapia, uma das recomendações para o tratamento da diástase é a manobra de bracing. Mas e o aeróbio? Eu tenho que fazer aeróbio? Aqui eu quero te dar uma dica e uma sugestão. Geralmente, quando a gente tem um excesso de peso para se perder, é identificado uma condição chamada resistência à insulina. Não sei se você já ouviu falar, mas conforme a gente vai ganhando peso, a incidência de diabetes do tipo 2 aumenta. E essa diabetes tipo 2 está relacionada à resistência à insulina. E essa resistência à insulina faz com que o corpo dê preferência para acumular mais gordura por um processo, ou melhor dizendo, por um mecanismo bioquímico. Eu não vou explicar o mecanismo bioquímico detalhadamente para você, mas basicamente funciona da seguinte forma. A insulina, ela é um hormônio que sinaliza a célula para que a célula capte o açúcar do sangue, a glicose, fazendo com que a glicose entre na célula e aí sim possa ser utilizada para gerar energia ou para fazer qualquer outra função ali naquela célula. A resistência à insulina é quando a insulina chega na célula e esse receptor não abraça essa insulina, está de mal com a insulina, está resistente à insulina, a insulina não te quero.
Isso é a resistência à insulina. A quantidade de açúcar no sangue ela tende a ter uma diminuição mais lenta, fazendo com que a probabilidade desse açúcar seja captado pelas células de gordura, em resumo, a grosso modo, seja maior, fazendo com que esse açúcar se torne gordura com maior facilidade. Aí entra a estratégia do aeróbio em jejum. O aeróbio em jejum vem se demonstrando uma excelente atividade contra a resistência à insulina. Isso faz com que a gente possa ter uma diminuição de gordura muito mais eficiente e a insulina vai agir com maior eficiência lá na célula, diminuindo aquela resistência que o próprio receptor tem. Ou seja, o exercício aeróbio ele entra como uma estratégia na diminuição da gordura corporal e da gordura da barriga, porque vai fazer com que os receptores voltem a funcionar normalmente e a glicose entre na célula, deixando livre então a possibilidade de você oxidar mais gordura. Outro fato importante é que o próprio aeróbio aumenta a sua eficiência oxidativa, fazendo com que o seu corpo aprenda a gerar energia com mais eficiência através da gordura. Ou seja, a gente une o útil e o agradável. Dado essas duas dicas do treino, vem o suplemento. Para pensar um pouquinho comigo. Quando você faz uma dieta, você não diminui as calorias? Ou seja, você não oferece menos energia para o seu corpo? Automaticamente a sua performance cai no treino. E pera um pouquinho, eu não falei para você que a musculação ela é importante para preservar a massa muscular? E se a gente diminuir a performance dessa musculação, você não concorda comigo que a preservação dessa massa muscular também é prejudicada? É aí que entra um suplemento chamado cafeína. É um dos suplementos mais baratos e mais eficientes que você encontra no mercado. A cafeína, além dela ter um efeito neural, te dar um pouco mais de energia para você treinar do ponto de vista neural, ou seja, foco, motivação, ela também tem uma ação na termogênese, ela aumenta a capacidade que você tem de oxidar gordura e também está relacionada ao desempenho neuromotor. Vai fazer com que você tenha um treino de musculação com mais performance, porque a cafeína também age na contração muscular. Se você estiver na dúvida em qual suplemento utilizar para que você possa acelerar a diminuição de gordura da barriga e do corpo todo, eu te indico a cafeína. E as recomendações elas são bem tranquilas, de 3 a 6 miligramas, não é gramas, pelo amor de Deus, de 3 a 6 miligramas por quilo de peso corporal. E você pode tomar cafeína meia hora antes do treino que ela vai surtir efeito. Tem gente que gosta de tomar imediatamente antes do treino para que ela dure o treino inteiro. Não tem problema, mesmo que você tome meia hora antes ou imediatamente antes do treino, de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal, ela vai ter uma função ativa no seu foco, na sua performance, na oxidação de gordura e também na contração muscular. É isso! Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de usar a calculadora de calorias, clicando no link aqui embaixo, é só fazer o cadastro e utilizar para descobrir quantas calorias você precisa consumir para poder perder barriga mais rápido e se inscrever no canal. Dúvidas? Deixe nos comentários. Gostou do vídeo? Compartilha com alguém que treina com você ou que está precisando treinar também para perder aquela barriguinha. Até o próximo vídeo, um abraço!